Já ouviu falar que antes de qualquer coisa você precisa de uma reserva de emergência, mas você não sabe o que ela é nem como fazer? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma reserva de emergência, por que ela é diferente de uma reserva de oportunidade e o que tudo isso tem a ver com Bitcoin. Antes da gente pensar em ter altos rendimentos, valorizações enormes com os nossos ativos, nós precisamos nos preocupar com o dia a dia. Nós precisamos ter uma reserva de emergência. Você sabe o que é uma reserva de emergência? Ela é um valor que tem que estar separado aí para que a gente use justamente com emergências, fatos inesperados no nosso dia a dia, que pode ser com a nossa saúde, com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa mãe. Porque nada disso espera e nem tem hora para acontecer. Isso é muito importante. Esse primeiro conceito de reserva de emergência é um valor que fica reservado justamente para que você use nesses fatos que não tem uma hora para acontecer. A sua apendicite não vai esperar. Você vai precisar ter aquele valor para usar com isso naquele momento. Quais são as características importantes de uma reserva de emergência? Ela não pode ter aí uma expectativa de valorização muito alta, porque não pode ser um ativo muito arriscado. E outra coisa, ela precisa ser líquida. Eu não posso travar a minha reserva de emergência numa poupança que vai fazer com que eu espere 30 dias para que eu possa sacar esse valor. Ela precisa estar no local onde eu possa sacar no momento em que haja necessidade. E qual é o valor de uma reserva de emergência? Todo educador financeiro fala aí para ter em média 6 meses do seu custo fixo. Ou seja, você vai calcular aí os seus gastos mensais que são fixos. Se você paga aluguel, se você paga um plano de saúde, as suas despesas com alimentação básica e vai multiplicar por 6. Só que isso não é uma receita de bolo. Se você quer ter aí mais segurança, se você imagina que pode acontecer alguma coisa com o seu emprego ou com a sua família e que você quer ter aí uma segurança por 12 meses ou por mais tempo, você pode fazer sim um planejamento para que esse valor ele seja maior. Só que a gente coloca aqui uns 6 meses para todo mundo ter pelo menos uma base por onde começar. Porque se acontecer alguma coisa com o seu emprego, imagina, você tem aí 6 meses para trabalhar, pensar, correr atrás de outras coisas para voltar à sua vida ao normal. E com o que você não pode usar a sua reserva de emergência. Ela não pode ser usada para você tirar férias e fazer uma viagem internacional. As férias você sabe muito bem quando você vai tirar, quando que ela vai acontecer, tem data marcada. Então se você quer fazer uma super viagem internacional, programe-se, economize esse dinheiro e aí sim vá viajar. Outra coisa que você não pode fazer é estourar o seu limite do cartão de crédito pensando que você tem a sua reserva de emergência para pagar ele. Não faça isso. Você pode talvez ter uma demanda que tenha que usar o seu cartão de crédito e aí sim você usa a reserva de emergência para quitar isso, mas porque você usou o seu cartão com uma emergência e não com compras supérfluas. Lembra, reserva de emergência é para usar com emergências e não com coisas programáveis. É para usar com coisas que precisam de solução imediata. Tá, mas e o Bitcoin? Pode ser usado como uma reserva de emergência? Aqui é importante a gente falar que o Bitcoin tem vários pontos que prejudicam um pouco esse comportamento de uma reserva de emergência. Então eu vou lembrar você da volatilidade do mercado de criptoativos e que se você decidir colocar o seu valor de reserva de emergência em criptoativos, em Bitcoin, pode ser que no dia que você precise, a cotação dele esteja mais baixa do valor que você pagou, do seu custo de aquisição. E aí você vai estar realizando um prejuízo que podia ser desnecessário. Se você é iniciante e tem aquela angústia natural de ganhos rápidos e altos, muito cuidado quando você for montar a sua reserva de emergência. Essa é uma característica que não faz parte dela. Ela é para ser líquida e certa. Mas o Bitcoin é utilizado sim como uma reserva de valor. Não confundam uma coisa com a outra. O Bitcoin já está consolidado aí, assim como o ouro, em ser uma reserva de valor. E isso porque ele é escasso, ele tem toda essa questão de ser descentralizado, de a gente poder deixar ele para o longo prazo. Mas o Bitcoin é ideal para ser utilizado como uma reserva de valor. Ele já
está se consolidando nesse sentido. Muitas pessoas já comparam o Bitcoin com o ouro e até chamam ele de ouro digital. Mas não confunda reserva de valor com reserva de emergência. Aqui em reserva de valor, a gente está falando em manter o valor do seu patrimônio, do seu dinheiro, de manter o seu poder de compra. Não é uma relação com reserva de emergência, que é um valor que eu deixo guardado para usar em momentos inesperados. No mercado tradicional, a gente tem algumas opções que podem ser utilizadas como reserva de emergência, como o Tesouro Selic, o CDB e outros investimentos com essa característica. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, eu estou trazendo informações para que você possa decidir aonde que você vai alocar o seu dinheiro. A reserva de emergência também é diferente de uma reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade você pode colocar até em stablecoins. A reserva de emergência também é diferente de uma reserva de oportunidade. No caso da reserva de oportunidade, a gente está colocando o nosso dinheiro, passando ele de real para dólar. A gente pode fazer isso por meio de dólar normal, fiat, ou a gente pode fazer isso por meio das stablecoins. Assim, a gente consegue montar uma carteira dolarizada e fica esperando oportunidades do mercado. E por que o dólar? Por ser uma moeda mais forte que o real e dominar aí o mundo, o dólar é uma boa opção de você manter a sua reserva de oportunidade. E ele sofre menos com volatilidade quando a gente compara com os criptativos e sofre menos com a inflação quando a gente compara ele com o real. E aí, se a gente colocar em stablecoins, a gente ainda tem a facilidade de movimentar a qualquer momento quando eu tiver a necessidade de comprar algum outro criptoativo. Em momentos, por exemplo, que o Bitcoin corrige muito de valor, o dólar não corrige. E aí eu consigo pegar esse dólar e comprar o meu Bitcoin. Então, se a gente for pensar nesse sentido, é muito vantajoso a gente fazer a nossa reserva de oportunidade em stablecoins. Mas falando de reserva de emergência e reserva de oportunidade, nenhuma delas é para ter características aí de alta volatilidade e nem de altos lucros, e sim tentar manter a maior estabilidade possível. Conseguiu entender a importância de a gente ter uma reserva de emergência, fazer uma reserva de oportunidade e qual o conceito de uma reserva de valor com o Bitcoin? Comenta aqui pra gente ficar sabendo se esse conteúdo tá chegando para você. Se inscreve no canal para não perder nada e receber notificação de todo vídeo novo. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.